Paz e força, amados irmãos, é muito bom estar com vocês aqui. Alguém já me apelidou por causa disso de Pastor Jedi, né? E essa expressão não está junta assim na Bíblia, paz e força, mas ela é uma grande verdade bíblica. Essa paz que somente Ele pode nos dar, não apenas um assentimento emocional, mas esse shalom completo, essa paz completa só vem dEle. E vivemos sobre a força do Seu Espírito, é Ele que nos fortalece e nos conduz. Por isso que eu adotei, desde adolescente, essa expressão paz e força. A Ayla está em algum lugar aqui, onde está? A Ayla foi um presente de Deus para nós, depois de 16 anos de casamento. Então Deus nos abençoou com uma linda filha. A Ayla é ministra de Educação Cristã da EPI do Brasil, missionária, há 23 anos na área infantil, e Deus nos uniu. A gente brinca porque assim, casal sempre tem o ranzinza e é o feliz, né, alegre. Vocês já descobriram que a Ayla é a parte alegre, feliz lá do casal, e eu sou a parte rabugenta, ranzinza. Mas Deus, na sua graça, criou algo chamado amor que dá certo. A gente une e Deus tem nos abençoado nesta jornada. Eu sou Barriga Verde, a Ayla é Pé Vermelha e a nossa filha agora é de Rio Preto. Olha só, família bem colorida. Para quem não sabe, eu sou da Santa e Bela Catarina, embora tenha nascido em São Paulo, capital, mas fui poucos anos depois devolvido para Santa e Bela Catarina. Sou filho da primeira IPI e de Joinville, pastor Alceu Roberto Braga. A Ayla é de Maringá. Deus tem nos abençoado dentro da IPI e decidiu também nos usar para ministrar e abençoar esta igreja. Eu estou há 2 anos dirigindo esse projeto, chama-se Vitral. Estava olhando ali, vocês têm um belo vitral com a logomarca de nossa Igreja Nacional. Nós adotamos esse nome, embora sejamos uma igreja presbiteriana independente, com uma maneira de se comunicar com pessoas que hoje não entrariam num templo como esse. Nós adotamos este nome para o projeto como um desafio para aproximar pessoas que hoje não gostam de igreja. E Deus tem nos abençoado nesses 2 anos. Eu separei 2 vídeos, o primeiro deles é da nossa saída da primeira igreja. O pastor Lira falou que eu sou auxiliar, na verdade hoje eu sou missionário da IPI do Brasil, não estou mais na equipe pastoral da primeira igreja. Hoje eu estou ligado então à Igreja Nacional como missionário e dirigindo o projeto Vitral na região leste de São José do Rio Preto. E esse culto é o culto de envio. Junto comigo Deus separou uma equipe de 25 pessoas na comunidade de Rio Preto, decidiram seguir a minha Ayla nesse desafio de em 5 anos plantar uma nova igreja na região leste. Então esse é o primeiro momento. E o segundo momento, o segundo vídeo que nós vamos passar, são alguns momentos da nossa jornada neste último ano. Culto de envio. Essa é a primeira igreja em Rio Preto. Otávio e a Camila lembram bem. Valeu, Flávio. Like an ancient day, and I'm on trial. Primeira de Rio Preto tem 3 cultos, às 8, às 10, às 10, 19. Nos 3 cultos nós tivemos esse momento com a despedida da equipe. And I could not stay, for I believe them left for the lights always in season. Esses momentos não são fáceis, esses momentos são difíceis, momentos de partir. Há um misto de alegria, de tristeza, de dor, de satisfação, e é um milkshake interessante
de emoções. Mas algo que eu posso dizer para vocês nessa última noite aqui, como pastor desta comunidade, é que aqui Deus me ensinou a tomar café. Uma mente imaginou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Não é o que Deus tem preparado para aqueles que vão. Não é o que Deus tem preparado para aqueles que ficam. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nós queremos ir continuando amando a Deus. E aos que ficam, que seja uma igreja que continue amando a Deus. Pequeno registro do nosso encontro de Páscoa. Teu reino vem, se minha postura mudar. Teu reino vem, se um lugar secreto eu frequentar. Teu reino vem, se eu entender que menos é mais, o líder é servo, o pobre é rico, o louco é sábio, o último primeiro é, o fraco é forte, o grande é pequeno, que perde é que ganha, que chora é quem ri, que morre e vive para ti. Nós também tivemos um encontro para a família, um culto especial para a família, seguido de um almoço comunitário. Esse foi o nosso segundo lugar de reunião, chamada Casa da Fazenda. A gente se reuniu por 3 meses no hotel, depois nos reunimos nesse lugar. Chama Casa da Fazenda, é um salão para casamento e tudo mais. O universo inteiro ao redor, ao redor. E a partir de junho desse ano nós estamos num novo salão,
coração do bairro, um lugar abençoado por Deus, bem onde nós gostaríamos de estar mesmo. Um salão maior, nos atende melhor. Também foi um culto da família com ceia. Me dando de melhor, a tempestade se passou. Quando eu ouvi só trovões, brilhou um sol tão lindo e me aqueceu. Depois da chuva que me encharcou, eu te agradeço. Só te agradeço. Eu te agradeço por toda a graça que me deu, todo o amor que ofereceu, sem o merecer. Eu te agradeço, pois sei que um dia me escolheu, entregou tudo que era seu e me fez viver. Muito obrigado. Quando eu penso na Vitral, algo que aquece o meu coração, porque nesses 2 anos nós temos encontrado pessoas machucadas pela igreja, pessoas machucadas pela religião, especialmente a religião cristã. E nós temos encontrado pessoas sedentas de Deus, mas que não conseguem conversar ou entender o que a igreja diz sobre Deus. Nós temos encontrado pessoas que querem Deus, querem falar, conversar sobre Deus, mas a gente não consegue estabelecer comunicação com essas pessoas. Nós não conseguimos, nós perdemos a capacidade de se aproximar dessas pessoas. Esse tem sido o nosso desafio, por isso que eu conto com as suas orações, a nossa jornada como comunidade, a plantação dessa IPI na zona leste de Rio Preto, a Vitral. E eu gostaria de aproveitar que hoje estamos falando sobre fundamentos da fé e fazer um gancho sobre isso. Mas antes de falar sobre, provavelmente dito, sobre um pouco da reforma protestante, eu queria lembrar algumas canções. A primeira delas, eu aprendi com o seu Moreira. Divino companheiro no caminho, sua presença sinto logo ao transitar. Não me deixe só no caminho, ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente, fica, Senhor, meu Salvador. Através da minha irmã mais velha, a Vânia, na época tinha 15 anos, uma amiga da escola apresentou Jesus e o amor de Deus a ela. Ela é tocada pela graça de Deus e traz o Evangelho para dentro da nossa casa. Meu pai é um dos últimos a encontrar o amor de Deus e se render a Jesus Cristo. Hoje o seu Moreira continua fiel ao Senhor. Muito do que eu vou falar aqui sobre fé reformada, você não pode perguntar para o seu Moreira, ele não vai saber explicar. Se você perguntar o que é a reforma protestante para o seu Moreira, ele não vai saber te dizer. Se você perguntar para ele a diferença entre Lutero e Calvino, ele não sabe dizer. Se você perguntar para o seu Moreira as solas, os 5 solas, os pontos do calvinismo, o sino de Dort, ele não vai saber. Talvez ele vai desconfiar de Dort, ele trabalhou com restaurante alemão, alguma coisa de alemão, talvez por aí assim. Só que o seu Moreira um dia foi tocado pela graça de Deus, e a fé salvadora o resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. E nesses quase 30 anos, ele tem sido seguidor fiel de Jesus. Ele tem uma fé que Deus colocou no seu coração, embora ele não saiba explicar essa fé. Essa fé transformou ele como marido,
transformou ele no marido fiel, mudou ele como pai. Eu lembro o seu Moreira à frente do restaurante, no final da década de 90, um dos períodos mais complicados da nossa economia, e ele sendo fiel nos seus impostos, justo com os seus funcionários. Quando grandes restaurantes em Joinville estavam fechando, o pequeno restaurante do seu Moreira continuou aberto. Deus foi fiel. Meu pai nunca me deu uma lição sobre oração, mas eu lembro de entre a porta entreaberta, vê-lo ajoelhado ao lado da cama, buscando ao Senhor Jesus. Uma segunda canção é da Dona Ora, Dona Horacina Mondini Moreira, italiana, de Rio Novo, perto ali de Itajaí, aqueles lados ali. A Dona Ora, essa é a música, se for para ter um hits parede, um playlist para tocar no céu, ela vai pedir para tocar essa. Além do céu azul, foi Jesus, um lar para dar a quem a vitória alcançar, anelo conseguir a vida no porvir, com fé no meu Senhor Jesus. Da mesma maneira, a Dona Ora um dia foi alcançada por essa graça, respondeu o amor de Deus, e desde então segue a Jesus Cristo. Se você fizesse as mesmas perguntas para a Dona Ora, ela não saberia dizer. Talvez ela poderia dizer o seguinte, pergunta para a Vânia ou para o Vando. A Vânia ou o Vando vão saber responder. Ou o Jean, tem um genro que é pastor, então pergunta para o Jean, que o Jean entende disso aí. Mas ela é apaixonada por Jesus, apaixonada por servir a Jesus. E essa canção expressa a sua fé. Continuar fiel, além do céu azul. Nós temos Deus, nós temos quem nós somos, e uma compreensão sobre a nossa relação com Deus. Deus, eu e você, e a nossa relação com Deus. Deus, o ser humano, e a nossa relação com Ele. E eu gostaria de hoje aproximar você, ou lembrar você, da nossa relação com Deus, sobre quem nós somos, através da galinha vermelha. Você conhece a galinha vermelha? Não é a galinha pintadinha, tá? A galinha vermelha. Quando a gente olha para a reforma protestante, esse grande movimento, que não foi apenas eclesiástico, no século XVI, na verdade ele inicia-se antes. Minha irmã hoje tem a oportunidade de trabalhar numa multinacional, e a mês passado estava em Praga, e eu disse para ela, Lise, procure uma praça, numa praça haverá um monumento a John Hus. E ela foi lá, encontrou na Praça Velha da cidade, um lado antigo da cidade, uma praça, um monumento em memória desse pré-reformador, John Hus, que foi queimado por permanecer fiel à sua convicção da palavra de Deus, da relação do homem com Deus e de Deus com o homem. Hoje nós vivemos um tempo que a nossa crise não é apenas pensar na nossa relação com Deus. Na época da reforma, as pessoas criam em Deus e tinham uma compreensão sobre quem eram. E a relação com Deus, então, era colocada em xeque. Nós olhamos para Martinho Lutero e ele entra numa crise pessoal, quando tudo aquilo que ele aprendeu sobre a sua relação com Deus, que dependia do seu esforço, da sua energia, do seu envolvimento, da sua entrega, do seu sacrifício. Ele que era para ter sido advogado e abandona isso no meio do caminho e vai para a vida ministerial, diferente de Calvino, que faz o caminho oposto. Ele que é um grande advogado, que Deus chama para servir então a Jesus. Então nós temos esse homem repensando, e ele lê um texto escrito por Paulo, onde Paulo fala que o justo viverá pela fé. Lutero entende ali assim, mas espera aí, tudo que me ensinaram até agora sobre a minha relação com Deus, do jeito que Deus se relaciona com o homem, não foi isso. E ele entra numa crise pessoal, e essa crise desperta um processo de mudança. E nesse processo de mudança é desencadeado então a reforma protestante, somente a fé. O nome
técnico que a gente dá para isso, o nome acadêmico para isso, o nome, digamos assim, na ciência que a gente dá para esse processo, chama justificação pela fé. Sola fides. Calvino vai dizer que essa é a base para todas as outras estruturas. Ou seja, entender a nossa relação com Deus. E muito mais ainda, entender como que esse Deus do seu grande amor e na sua graça, ou seja, nos perdoa e nos aceita como somos. Conta-se a história de um momento nos Estados Unidos, em Chicago, onde as pessoas estavam vivendo uma grande recessão econômica, um momento de muita crise. E nesse momento as pessoas estavam sem emprego, as pessoas estavam desesperadas. E como havia muito problema de marginalidade, todas as noites em algumas regiões da cidade se montavam pequenos tribunais para resolver pequenas causas. E então o prefeito da cidade, ele era conhecido como Mayflower, porque ele carregava uma flor na sua jaqueta sempre. Ele vai para uma dessas regiões naquela noite e ele é o juiz. E ele está lá e se apresenta diante dele uma senhora. Essa senhora é levada pelo padeiro e fala assim: ela roubou pães à minha padaria hoje. Ele falou: por que você fez isso, senhora? Porque eu precisava dar de comida para os meus filhos. Eu precisava dar de comida para os meus netos. E então ele vai dizer o seguinte: a senhora é culpada e a senhora tem que pagar 25 centavos por cada pão. E o total é X. A senhora errou e a senhora é culpada disso. Mas eu não tenho dinheiro, seu juiz. Eu não tenho dinheiro, seu prefeito. Naquele momento ele deixa a mesa onde ele está. Ele pega o seu chapéu e ele se dirige às pessoas e diz assim: por você morar numa cidade aonde uma senhora, uma avó, tem que roubar para dar de comida aos seus netos e seus filhos, você está multado em 50 centavos. E ele passou o chapéu naquela noite. Passou o chapéu e diz a história que ele levantou $12. O dobro do suficiente. Ele se vira para aquela senhora e dá o dinheiro. Aqui está. Isso é graça. Nós somos culpados diante de Deus. Deus providenciou o pagamento pela nossa dívida com Ele. Deus, quem nós somos e a nossa relação com Ele. Deus, quem nós somos e a nossa relação com Ele. Não fomos nós que nos aproximamos de Deus. A história da Bíblia é uma história de um caminho, de um Deus à procura de nós, e não um homem à procura de Deus. Nós precisamos de Deus, temos sede de Deus, mas Deus vem ao nosso encontro. E a história da salvação, como nós chamamos a história bíblica, é esse caminho de Deus até nós. A graça de Deus, salvando pecadores como eu e você, como o seu Moreira, como a dona Ora. Os reformadores entenderam isso, que era preciso rever o modo como se entendia a relação de Deus com o homem e do homem com Deus. E nessa mudança nós temos esses fundamentos da fé. Aí nós temos a compreensão sola fide, sola graça, sola Cristo, sola Escritura. Nós vamos discutir o que nós chamamos de princípio material e princípio formal. Mas do coração desse momento é isso, a nossa relação com Deus. O que a reforma faz é tirar a poeira e restaurar a mensagem que a Bíblia fala sobre quem é Deus e a nossa relação com Ele, quem nós somos. Agora, olhando para os nossos dias, eu gostaria de lembrar para você um texto de Paulo e repensar isso. Romanos capítulo 3, o texto de Romanos, a carta que Paulo escreveu aos cristãos da cidade de Roma, por isso a carta aos Romanos, essa carta que ele escreve para uma igreja que ele não conhece, é por muitos chamado o Evangelho de Paulo. Ou seja, como Paulo explica a nossa relação com Deus e Deus conosco. É uma carta de apresentação. Ali Paulo, ele está ao final do seu ministério e colocando muito do seu coração, da sua experiência, da sua bagagem. Por isso esse texto tão importante, foi um dos textos cruciais do movimento da reforma. Romanos capítulo 3, a partir do versículo 21, Paulo escreveu assim àqueles cristãos: mas agora algo novo no horizonte. Aconteceu o que Moisés e os profetas anunciaram por tanto tempo.
Deus resolveu agir para acertar as coisas sobre as quais lemos nas Escrituras, por meio do que Jesus fez por nós. E não apenas por nós, mas por todos os que creem nele. Por isso não há diferença entre nós e eles, uma vez que nós e eles reunimos esse longo e lamentável registro como pecadores e provamos que somos incapazes de viver a vida gloriosa que Deus deseja para o ser humano. Deus resolveu fazer isso por nós, por pura graça, generosa. Ele decidiu acertar a nossa situação com Ele, um presente do céu. Ele nos tirou dessa confusão que estávamos, Ele nos restaurou para fazer de nós o que Ele sempre quis que fôssemos, e Ele fez isso por meio de Jesus Cristo. Paulo está dizendo, nós somos pecadores, e não há nada em nós para nos aproximar de Deus, não há capacidade em nós, o que nós chamamos na teologia da depravação total do ser humano, que nos leve de volta para Deus. Mas nós temos esse Deus que em sua soberana e perfeita vontade decidiu nos amar. E nos amou incondicionalmente. E por meio de Jesus Cristo, Ele nos restaurou. Somente a fé. Não é nossas obras, não são nossas obras, não são nossos esforços. Paulo está falando para pessoas, para cristãos, e lembrando o que Deus fez por nós. Quem nós somos, quem é Deus e a nossa relação com Ele. Se na Reforma nós lidamos com um monopólio do catolicismo romano e uma crise com toda a teologia romana, hoje nós vivemos um tempo diferente. A nossa crise hoje é porque não é apenas pensar Deus, o homem, a nossa relação com Ele, porque nós vivemos um momento de pluralismo, nós vivemos um momento em que as pessoas jamais nem creem em Deus. Não é apenas dizer sobre a nossa relação com Deus. Como que eu vou explicar a relação com Deus com pessoas que não creem mais que Deus existe? E eu estou falando de pessoas que aos domingos eu encontro e com quem eu me relaciono hoje. Não é apenas explicar a justificação pela fé, porque isso não tem valor se a pessoa não crer em Deus. Por que eu quero pensar minha relação com Deus se eu não creio que Deus existe? E hoje nós vivemos nessa modernidade líquida, nos momentos que nós vivemos hoje como sociedade, nós voltamos a esse antropocentrismo, nós estamos centrados em nós mesmos. O ser humano, hoje há uma grande abertura para a espiritualidade, para a mística, para a oração, para a busca, para o transcendental. Só que a visão que nós temos ainda é que o homem, ele é capaz, que tudo está em suas mãos. E não é possível a gente entender a nossa relação com Deus enquanto nós não deixarmos de crer que nós não somos Deus. Enquanto o homem se achar Deus, se colocar no centro, não é possível e não há como entender a justificação pela fé. Lembra que eu falei da galinha vermelha? Quando eu tinha 9 ou 10 anos, não me recordo direito, foi em Joinville uma missionária chamada Jandira. A Jandira trabalhava com índios Caimã, eu acho, algo assim, no norte do país. Uma senhora já com mais de 70 anos, missionária, era sustentada pela nossa igreja, e pelo menos uma vez ao ano ela voltava. E eu fiquei encantado naquela noite. Eu era uma das crianças sentadas nos primeiros bancos, porque tinha em cima de uma mesa uma caixinha assim com uma luz, e ela fazia tleque, 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 e ela ia projetando imagens. A cada cleque assim era um projetor de slides pequenininhos assim, e aquilo na parede era um negócio espetacular. Gente, estamos falando de 30 anos atrás. Hoje, se eu mostrar um projetor para uma criança, isso... Mas o que me marcou não foi o projetor, esse momento high-tech na primeira IPI de Joinville, mas porque naquela noite a Jandira falou de uma fazenda. Tinha muitos animais, e tinha lá uma galinha muito especial, que era a galinha vermelha, e ela tinha muitos pitinhos. Um dia aquela fazenda pegou fogo, o fazendeiro correu, conseguiu tirar teus filhos, salvar muitas coisas,
E depois que o incêndio terminou, ele retorna para a fazenda e ele está olhando os estragos e ele vê uma grande bola carbonizada assim, ele chuta, ele não sabe o que é aquilo, quando de repente debaixo daquela bola carbonizada saem vários pintinhos vivos. Era a galinha vermelha que tinha abraçado os seus filhos e dado a sua vida para que seus filhinhos não morressem. Naquela noite eu entendi o Sola Fides. Naquela noite meu coração se aqueceu sobre quem é esse Deus que enviou seu filho para morrer pelo Evandro. A Jandira não explicou os 5 solas naquela noite. A Jandira não explicou os princípios da reforma. Mas através da história da galinha vermelha, ela apresentou Jesus. E aquele menino teve seu coração tocado pela fé. Essa fé regeneradora, salvadora. E desde então, eu tenho me aproximado desse Deus. Me entendido como alguém que foi perdoado. Continuo pecador, mas um pecador perdoado. Alguém que foi alcançado por essa maravilhosa graça. Eu lembro das palavras de John Newton, um ex-dono de navio negreiro, escravagista, compôs um dos hinos mais famosos que nós conhecemos, Amazing Grace. E ele nos diz isso: eu não sou ainda quem eu deveria ser. Eu não sou quem eu gostaria de ser. Eu não sou quem eu poderia ser. Mas pela graça de Deus, eu não sou quem antes eu fui. E pela graça de Deus, hoje eu sou quem eu sou. Hoje nós precisamos apresentar Deus para esse mundo que não crê mais em Deus. Hoje nós temos um desafio de apresentar o que as Escrituras nos mostram sobre quem nós somos. Isso é uma mensagem dura para as pessoas. Mas não apenas mostrar que ainda existe um Deus, de quem nós somos, mas da relação entre nós e Deus. Essa fé no seu Filho Jesus. A fé no meu Senhor Jesus. Esse divino companheiro. Esse que é a nossa esperança para seguirmos até além do céu azul. No clipe que fala da nossa saída de Rio Preto, eu cito 1 Coríntios 2,9, que é o texto que eu tenho para mim, meu texto pessoal. Os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, mente nenhuma imaginou ou jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E nesses anos eu tenho descoberto como o meu amor é falho e como o amor dele é maravilhoso. Eu tenho descoberto como o meu amor é superficial e como o amor dele é profundo. O grande aprendizado para mim, que cresci na igreja e fui marcado muitas vezes pela religião, pela religiosidade, foi lembrar da graça de Deus e um Deus que me aceita como eu sou. Muitos anos atemorizado pela culpa, pelo moralismo, pelo legalismo. E eu lembro nesses dias sobre algo que eu senti naquela noite da galinha vermelha. Ele me amou. Ele me amou. Brennan Manning, um dos líderes de espiritualidade do século XX, ele diz assim: talvez tenha uma pergunta que ele vai fazer para mim e para você quando chegarmos lá. Você realmente acreditou que eu te amei? Do jeito que você é?
e de que essa fé na graça, que não depende de nenhum esforço seu, mas do trabalho que eu fiz na cruz por você, de que você é aceito não pelo que você fez, mas pelo que eu fiz por você. Que Deus renove em nosso coração o calor dessa graça. Que a graça de Deus ela volte a colorir os nossos relacionamentos. Que a graça de Deus volte a impulsionar o nosso amor. Que a graça de Deus ela venha dirigir a nossa vida mais uma vez. Nós não precisamos apenas das doutrinas corretas, mas do coração aquecido. Não apenas conhecimento dos nossos fundamentos tão importantes que nos trouxeram até aqui e que nos explicam a nossa relação com Deus, mas saber quem Ele é e quem eu sou e a minha relação com Ele. E eu termino com a minha canção de um cantor chamado Brother Simeon. A esperança de um dia poder vê-lo, em sua presença poder permanecer. Quem sou eu? Quem sou eu para Ele ter me amado tanto? Quem sou eu para um dia poder estar na sua presença? Quem sou eu para quem Ele chamou um dia, você não é servo, eu te chamo de amigo. O pastor Dietrich Bonhoeffer escreveu da prisão uma poesia chamada Quem Sou Eu? E ele termina dizendo isso: Deus, eu não sei quem eu sou, mas eu tenho uma certeza, eu sou teu. Eu não sei quem eu sou. E a terapia não vai te ajudar a resolver isso. Ela pode te mostrar sombras e luzes para esse caminho. Mas só o amor de Deus pode nos mostrar quem realmente somos. E a verdade é que nós somos dele. Transformados por esse amor e por essa graça, a gente possa mostrar quem é Deus, quem nós somos e a relação que nós podemos ter com Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor resolveu a situação. Obrigado porque nós podemos nos lançar nos teus braços. Essa fides, essa confiança no teu grande amor. Obrigado, Senhor, porque como comunidade nós temos uma herança que nos solidifica, que nos dá estrutura, que nos dá fundamento. Mas hoje nós estamos diante de novos desafios. Hoje nós estamos diante de um grande desafio de uma sociedade que creio que o Senhor não existe mais. Hoje nós estamos com um desafio diante de mostrar para as pessoas quem é o ser humano. Principalmente poder mostrar quem é Jesus e a relação que nós podemos ter com o Senhor novamente. Ajuda-nos a descobrir esses caminhos, Deus. Ajuda-nos a fazer isso. Aquece o nosso coração e nos impulsiona a te revelar aos outros. Que os outros possam te ver em nós. Que nossos filhos possam te ver em casa. Que nossos funcionários possam ver no local do trabalho quem tu és. Que a nossa ética, que a nossa moral, que a nossa integridade, o nosso estilo de vida e o nosso coração revelem quem tu és, quem nós somos e a relação que nós podemos ter contigo. Se há pessoas entre nós aqui, Deus, que têm o coração aquecido por essa fé, que ainda não tomaram uma decisão de se lançar em seguir a Jesus, ajuda, Senhor, ajuda nesse processo. Ajuda aqueles que se afastaram a voltar.
e nos dá perseverança para continuar, ó Deus, uma vida de santificação e de amor ao Senhor. Em nome de Jesus, amém.